O Influenciadores está de volta, hoje recebendo Henri Campos, reitor da Universidade Federal do Ceará. Professor, no primeiro bloco a gente falava da entrada do senhor na UFC como professor assistente. Mas o que fazia um professor assistente naquela época, no início, bem no início, na verdade, da década de 80? Olha, não mudou muito, né? Nós, além das atividades didáticas, nós também temos atividades assistenciais. Então, eu tinha atividade de ambulatório, tinha atividade de enfermaria, né? E uma atividade clínica muito intensa, porque naquela época, como eu disse, a especialidade se desenvolvia, crescia, né? E exigia de nós, professores da área de nefrologia, muito trabalho. Então, principalmente depois, à medida que o tempo foi passando, que a gente conseguiu montar o trabalho, a equipe de transplantes e trabalhar com doadores falecidos, aí era dedicação integral, à noite, de madrugada, sábado, domingo, porque o transplante não tem hora para acontecer. Sem dúvida, né? sem dúvida. E aí, progressivamente, você vai galgando os caminhos da profissão, né, docente, vai alcançando as suas promoções. Pois é, quanto tempo o senhor levou, por exemplo, para se tornar um professor titular? Não demorou muito tempo? Olha, poderia ter sido mais rápido, mas eu propositadamente, eu achei que eu precisava esperar um pouco para alcançar essa posição quando tivesse mais maduro. Ganhar sabe? mais cancha mesmo. Então, eu fiz esse concurso em 1999. Foram 18 anos. Eu poderia ter feito bem antes. Mas eu também tinha muito medo que, chegando no fim da carreira, eu digo, o que é que vai me restar? Qual é o incentivo que eu vou ter para continuar? Né? Então, esperei, acho que fiz na hora certa. Foi uma experiência, um trabalho muito interessante, o trabalho de fazer a tese para professor titular, que naquela época a gente tinha que fazer uma tese, tinha uma prova escrita, tinha uma aula, tinha uma defesa de memorial, né? E a minha tese, aliás, é um assunto que eu pretendo retomar um dia, é sobre as origens da nossa população. Eu estudei os antígenos que a gente usa para fazer a seleção imunológica doador-receptor no transplante, para definir as características genéticas da nossa população. Com o estudo desses antígenos, você consegue reconstituir rotas migratórias. E resumindo bem, então, o que a gente encontrou? Uma frequência de antígenos bastante peculiar, diferente dos outros estudos feitos com populações brasileiras, e mostrando associações de antígenos mais frequentes do que o acaso, 17 associações, e sugerindo fortemente um componente indígena muito forte na nossa população. Esse é um trabalho que eu pretendo retomar, porque eu acho que ele merece um aprofundamento, né? E quando fiz um paralelismo disso com o desenvolvimento do Ceará, com a nossa história econômica. E aí ficou muito bem explicado por que a gente tinha tão pouco antígeno, por exemplo, associado às populações de origem africana. Porque nossa economia foi a economia baseada no ciclo, foi o ciclo do boi, né? E para aquele trabalho de cuidar do gado e tudo, aquilo exigia o homem livre, o escravo nos prestava aquilo. Então, estudando Raimundo Girão Barroso, no seu belo livro sobre a história do Ceará, ele diz que o Ceará nunca foi uma negrícia, né? Então, nós nunca tivemos um contingente grande de escravos, porque a nossa economia realmente não era uma economia que dependesse muito e para o qual a escravidão fosse
se adequasse, se a gente pode dizer, que é um termo terrível, já falar de escravidão já é um horror, mas, por exemplo, o trabalho dos engenhos em Pernambuco se ajustava muito mais à realidade que se vivia nas senzalas. Então, esse trabalho foi muito interessante e aí, depois de professor titular, eu comecei a ingressar um pouco na vida de administração. Fui chefe de departamento, em seguida fui por 2 anos diretor da Faculdade de Medicina. A gente vai falar sobre essa sua trajetória. 2 anos não, 2 mandatos. 2 mandatos, né? Mas a gente vê o senhor falando com muita propriedade sobre a educação. Foi rapidamente que a educação ganhou um peso na sua carreira, na sua trajetória? Sim, você começa assim, a ter um olhar mais crítico sobre a questão da formação, principalmente quando você vai fazendo uma análise entre a realidade social, principalmente a realidade sanitária do país e o modelo de formação que a gente tinha, né? Quer dizer, nós tivemos o SUS, né, em 1988, um modelo, um sistema de saúde avançadíssimo, né, uma proposta ousada, ainda hoje reconhecido como um dos maiores sistemas de saúde do mundo, pelo menos em termos de acesso universal e também em vários aspectos de qualidade, mas a inadequação do modelo de formação para atender aquele sistema, né? Então, o que eu via no modelo, não só eu via, isso está descrito muito bem, fragmentação do ensino, do conhecimento, né? O paciente visto como partes, né? Uma hora você estava estudando a anatomia do pulmão, na outra hora você estava estudando, na mesma hora você estava estudando a fisiologia da tireoide, por exemplo. Então, por que não partir para um modelo com a visão mais holística do paciente, né? E também um modelo que pusesse mais ênfase nessa questão da responsabilidade social da escola médica e do próprio profissional médico na defesa da vida, na promoção da saúde, enfim, no compromisso com o desenvolvimento de um sistema de saúde que desse acesso a todas as pessoas e com as características do SUS. Então, isso começou a me provocar muito e, como eu disse, eu assumi a direção da faculdade, fiquei lá praticamente 8 anos, começamos um processo de mudança curricular muito grande, esse movimento estava no Brasil inteiro. Fui para os Estados Unidos fazer um fellowship em educação médica, porque eu digo, essa coisa não é brincadeira, você precisa se profissionalizar. A docência hoje é uma coisa que precisa ser profissionalizada. E tive o privilégio de liderar, não é? Graças ao reitor Roberto Cláudio, que me deu essa tarefa, a implantação dos 2 primeiros cursos de medicina das universidades federais no interior do país. A UFC foi a primeira universidade federal que interiorizou 2 cursos de medicina, quando não havia nenhum movimento oficial de governo, nenhum programa como Reúne, por exemplo, nada disso. Então, nós criamos um curso em Sobral e um curso em Barbalha. Ou seja, com isso você dá acesso ao que não existia antes. Sim, é uma coisa apaixonante, né? Você começar a selecionar professores, construir o curso realmente, construir mesmo, participar da construção né? Então eu ia semanalmente, às vezes, para as 2 cidades. Nossa. E foram anos assim de muito trabalho, mas muito gratificante, porque hoje a gente vê que são 2 cursos consolidados, com resultados, com avaliações muito boas, né? Sobral já conta com cursos de pós-graduação, com 3 cursos de pós-graduação na área da medicina, e cursos onde os alunos alcançam um percentual excelente de acesso à residência médica, por exemplo, o que é uma boa medida
de avaliação, além de terem uma boa avaliação no MEC também. Foi um divisor de águas na medicina cearense, professor? Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque eu acho que a gente começou a despertar mais para essa necessidade de fixar o médico no interior, não é? Ali onde ele se faz mais necessário, e Sobral e o curso de Barbalha passaram a ser polos irradiadores, né? E hoje a gente tem vários ex-alunos estabelecidos no entorno, nas cidades do entorno, né? Foi uma mudança grande, e foi um pouco isso depois também que inspirou, né, e que me levou a trabalhar no Ministério da Educação, aí já trabalhando junto ao governo, no assessoramento do programa Mais Médicos, né? Principalmente na questão da expansão das universidades federais. Eram 38 escolas médicas, e eu fiquei à frente desse processo, coordenando uma comissão para a implantação desses cursos, né? A gente vai falar mais sobre a experiência do senhor junto ao Ministério da Educação, mas falando ainda da interiorização da medicina, os médicos ainda estão muito concentrados nas capitais. É preciso que essa interiorização avance mais, professor? Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente melhorou bastante, mas isso a gente não deve atribuir essa responsabilidade só ao médico, né? Porque para que o médico vá para o interior, ele precisa ter condições... Estrutura mínima, né? Ele precisa ter escola para os filhos, pelo menos numa proximidade razoável, né? E existe sempre a questão do salário, que hoje já é uma questão um pouco mais amena, digamos assim, porque se paga bem no programa de saúde da família, mas é uma situação estável. Então a gente vai precisar instituir nesse país a carreira de médico, como você tem, por exemplo, no judiciário. Sim. Né? Onde você tem aquele juiz que vai progredindo e que vai mudando de instância, de comarca, até chegar, né, na capital, passando por diversos municípios. Então essa é uma ideia que pode se adaptar à questão médica. Então não é só uma questão da vontade do médico, né? Eu acho que tem muita gente vocacionada, acho que essa questão da distribuição ela está melhorando, mas é inegável que existe uma concentração muito grande ainda no Brasil inteiro, né? Isso não é um problema nosso. A maior concentração de médicos do Brasil hoje se encontra em Brasília. Mas se você vai para um estado como Maranhão, por exemplo, você tem mais de 60% dos médicos na cidade de São Luís. Na capital, São Luís, né? E aí, entre 2000 e 2007, o senhor ocupa a posição de diretor da UFC, em seguida passa pela Pró-Reitoria de Extensão e pela Vice-Reitoria, até que em 2015 o senhor toma posse como reitor da Universidade Federal do Ceará. E já se passaram aí mais de 3 anos desde que o senhor assumiu. Mas o senhor lembra da sua reação quando foi comunicado oficialmente que se tornaria reitor da UFC? Olha, é uma coisa que isso é mais ou menos um caminho que vai se traçando, né? Eu era pró-reitor de extensão, fui pró-reitor de extensão do reitor Ícaro Moreira, que nós perdemos tragicamente, de maneira muito precocemente. E então o professor Jesualdo, que era o vice-candidato natural à sucessão, me escolhe como vice-reitor, que para mim foi uma surpresa, porque eu não tinha grande ligação pessoal com o Jesualdo.
Acho que tinha feito um bom trabalho na Pró-Reitoria de Extensão, estava absolutamente apaixonado por esse trabalho, porque a extensão é a porta é a interlocução da universidade com a sociedade, né? Então, trabalhar com movimentos sociais, trabalhar com levar o aluno para o mundo real, né? Para ter com isso uma formação mais contemporânea, onde ele conheça de verdade os desafios que ele vai encontrar quando estiver no exercício da sua profissão, né? A extensão dá a possibilidade de tudo isso. Então foi muito apaixonante então o Gesualdo me convida, eu fico surpreso, mas achei que tinha a obrigação de abraçar esse desafio, né? E depois houve um certo consenso, tanto é que eu fui candidato único e assumo a reitoria, então, em 2016. Né? O senhor chegou a um dia a imaginar que ocuparia o posto máximo da universidade, que o senhor entrou como estudante do curso de medicina? Não, eu não sei, eu acho que não. Não, isso não foi, não tinha uma coisa, quer dizer, sempre tive muito essa determinação de servir, sabe? Servir a instituição, eu sempre fui, praticamente 100% do meu tempo, sempre fui dedicado à coisa pública. Eu fiz muito pouca medicina privada, poderia ter sido um cara muito bem sucedido se eu tivesse investido em medicina privada, mas preferi não fazer. Não era essa a minha vocação, né? A minha vocação realmente eu era médico do antigo INAMPS, trabalhei no HGF, fui plantonista da UTI e depois me transferi meu teto, a minha situação de médico para a UFC, então ficou tudo na UFC. E ficou muito bom, porque aí eu fiquei com tudo no mesmo lugar e o que me ajudou ainda mais a me dedicar integralmente, né, à coisa pública. Mas eu nunca, sim, não era uma coisa que eu tenha planejado de chegar à reitoria. Aconteceu naturalmente, né, professor? Eu acho que sim. Henrique Campos, professor e reitor da Universidade Federal do Ceará, está com a gente hoje aqui no Influenciadores. Não sai daí, a gente volta já.